Oi, gente, no vídeo de hoje eu vou falar sobre o famoso filme polêmico aí de 2007, Turistas, e vamos lá. Em 2007 era lançado aqui no Brasil o filme Turistas, que foi gravado também aqui no Brasil. Ele foi gravado em algumas praias do litoral de São Paulo e em outras da Bahia, em algumas praias da Bahia. E o filme ficou muito famoso por aqui, mas não por uma boa coisa, por conta das polêmicas envolvendo a imagem que o filme passou do Brasil, a imagem negativa sobre o Brasil no filme, né? Então eu vou falar um pouco sobre isso. O elenco desse filme ele contava com o ator Josh Duhamel, estava meio famoso, estava em evidência por causa do filme Transformers, e também ele fazia muitas comédias românticas. Tinha também no elenco a atriz Olivia Wilde, também a atriz Melissa George, que vocês devem conhecer ela de vários filmes de terror aí. E tinha mais outros não muito conhecidos e também tinha um elenco brasileiro no filme. Alguns atores brasileiros participaram, inclusive o vilão do filme era brasileiro. E teve toda uma história, né, dos turistas. Eram 3 turistas, a história se baseava em 3 turistas americanos. Que 2 eram irmãos, que era a Olivia Wilde e o Josh Duhamel, a amiga deles, uma turista australiana, 2 ingleses e mais outros 2 que queriam ir para a praia de Florianópolis. E para Florianópolis, e lá acontece um acidente no ônibus de turismo e eles vão parar em outra praia paradisíaca. Tom. Hello? Who the hell are these people? Vacation is over. Turista. Antes de começar a tensão mesmo do filme, depois que acontece todo o acidente, que eles vão para uma praia, lá eles são drogados e tem suas coisas roubadas. E lá um brasileiro, né, vai ajudar eles a tentar se recuperar lá, porque eles estão sem dinheiro, sem nada. E aí que começa a perseguição dos caras, uns capangas lá desse doutor que fazia extração de órgãos, quer fazer uma extração de órgãos de alguns desses turistas, começa a persegui-los. E o que pegou mal aí pro filme, querendo dizer que o turismo no Brasil era super perigoso, foi o que as revistas e críticas na época daqui do Brasil falaram que esse filme estava passando na imagem, né? Que era super perigoso fazer turismo pra cá, e no filme, para piorar, não tinha a ação da polícia, né, ajudando esse pessoal, mas isso também eu acho que não ia fazer sentido para a história do diretor, não tinha nada a ver com o Brasil, eu acredito. E também eles passavam na parte que teve a participação das brasileiras, das atrizes brasileiras, exploraram muito também a nudez, né? Tem a atriz Lucy Ramos, que não conhece, ela participou do filme, e uma cena, né, mostra totalmente os seios dela, né? E também muita gente não gostou disso, de passar essa imagem do Brasil, que era bem perigoso e tal. Que não é mentira, era perigoso, mas a ponto de extração de órgãos também não era pra tanto. It's not good for you in town. Where are we going? There is a house of his uncle, and he says that it's very safe. Outra polêmica foi envolvendo um ator brasileiro que participou do filme, que ele ficou com raiva porque ele não recebeu o mesmo cachê que os atores americanos, né? Tem até o print aqui dessa reportagem, ele reclamando, e também estava com medo de não conseguir fazer outros filmes por causa do fracasso do filme, porque foi considerado muito ruim. Na época que eu assisti, eu gostei de assistir, mas revendo hoje, era bem ruim mesmo o filme. Se vocês olharem as críticas, todas são ruins sobre esse filme. E esse ator, ele reclamou do pagamento, que era inferior ao dos americanos e dos atores estrangeiros, mas isso era meio óbvio, né? Porque o filme não era brasileiro.
época até o Ministério do Turismo, né, soltou uma nota falando sobre, sobre esse filme polêmico. Teve até meio que um boicote do filme aqui no Brasil, por conta dessa imagem distorcida que o filme passava sobre o Brasil, que era tipo uma terra sem leis e tal. Mas, assim, o que eu acho? Era um certo exagero em repudiar esse filme, até porque é ficção, gente. Não importa em que lugar fosse passado, essa era a intenção do filme, passar esse terror. Não acredito que foi especificamente para esculachar o Brasil. É claro que tem muita gente que tem essa imagem ruim do Brasil, né? Mas a gente tem um exemplo do filme O Albergue. O Albergue é gravado ali em alguns países da Europa. Se fosse por isso, o povo daquele país ia ficar com raiva, porque o Albergue, ele pega ali aqueles turistas que pegaram os 2 turistas e começaram a torturar eles, né? What happened? They robbed us. What did they take? Our money, our credit cards, our passports, everything. Mas enfim, foi um filme que na época eu gostei de assistir, ali em 2007. Eu achei legal até. É um filme legalzinho pra passar a parte. E vocês já assistiram esse filme?